O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja no Brasil comemora a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos, que nós celebramos no mesmo dia, porque sofreram um martírio na mesma época, durante o reinado de um mesmo imperador chamado Nero. E porque esses dois grandes apóstolos foram essenciais para a igreja, de maneira especial para os inícios dela. Vamos começar por Paulo. Paulo não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Ele foi chamado por Jesus depois da ressurreição de Jesus. Paulo era um perseguidor dos cristãos. E enquanto estava a caminho de Damasco para devastar a igreja de Jesus, levando presos os cristãos, ou seja, aqueles judeus que se diziam cristãos, aqueles judeus que reconheciam Jesus como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Enquanto ele estava a caminho de Damasco, Jesus lhe apareceu. Ele então caiu ao chão e ouviu Jesus lhe dizer, lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois disso, ele se converteu, recebeu o batismo e se tornou um grande missionário. Graças a São Paulo, o cristianismo deixou de ser uma seita dentro do judaísmo. Deixou de ser uma manifestação da fé judaica apenas, mas foi pregado a todas as nações. Foi um grande missionário. Ele pregou o evangelho a todos os homens. E por meio da pregação dele, toda a humanidade teve acesso à palavra de Deus. Porque o evangelho naqueles tempos corria o risco de ser pregado apenas entre os judeus. Havia muitos cristãos que queriam que as pessoas que aderissem a Jesus primeiro se circuncidassem, ou seja, primeiro se tornassem judias, para depois se tornarem cristãs. Paulo foi responsável por pregar a fé e foi responsável por impedir que o cristianismo fosse um ramo do judaísmo. Ele, depois de ter pregado a fé na cidade de Roma entre os anos 64 e 67, sofreu morte por decapitação. Foi decapitado por espada.
e assim ofereceu a sua vida como sacrifício agradável a Deus. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Tradicionalmente, são atribuídas 14 cartas a Paulo. Até, tradicionalmente, a carta aos Hebreus, embora hoje a gente saiba que não foi Paulo quem a escreveu. Mas imagine só, metade do Novo Testamento, metade dos escritos que pertencem à Nova Aliança foram escritos pelo apóstolo Paulo. E nós temos também Pedro. Pedro pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Ele foi um dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério público, ele estava passando na beira do mar e chamou 4 pescadores. Dentre eles estava Pedro, que na verdade tinha o nome de Simão. Jesus, tendo-o escolhido, mudou o nome dele, de Simão para Pedro, tornando-o a pedra da igreja, o fundamento visível da sua igreja. Sobre Pedro, ele prometeu que construiria a igreja. Pedro tinha uma missão singular entre os apóstolos. Ele era o porta-voz de todos os apóstolos, o líder dos apóstolos. O Novo Testamento apresenta sempre Pedro como o primeiro dentre os apóstolos. Jesus reza por ele para que Satanás não o peneire, ou seja, para que depois de ter vacilado na fé, como fez, negando Jesus 3 vezes, ele não o abandone, mas sim seja restaurado em sua fé. Jesus então diz que sobre Pedro fundará a sua igreja. Jesus o confirma na fé. E depois da sua ressurreição, Jesus lhe aparece fazendo 3 vezes a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? Para que ele então, por meio de 3 declarações de amor, desfizesse as suas 3 negações. Pedro, Simão, cujo nome foi mudado por Jesus para Pedro, ele é a pedra da igreja. Jesus prometeu que fundaria a sua igreja sobre aquele apóstolo. É claro que a igreja é construída sobre o testemunho de todos os apóstolos, mas de maneira singular sobre Pedro. E como é que Pedro deu a vida pela igreja? No final dela, nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer na mesma posição de Jesus, durante uma perseguição promovida pelo imperador César Nero no ano 64 depois de Cristo. A história nos diz que Nero queria reconstruir uma parte da cidade de Roma, que ele considerava muito feia e antiga. Ele, portanto, provavelmente iniciou um incêndio criminoso naquela parte da cidade. O incêndio saiu do controle e as chamas alcançaram diversos outros bairros, de modo que a cidade começou a queimar por inteiro. Pouquíssimos bairros foram preservados. Surgiu então um boato de que o imperador Nero, cuja loucura era muito bem conhecida entre o povo, teria iniciado o incêndio. Para que ele se livrasse dessas acusações, ele resolveu escolher um grupo de bode expiatório. Ele escolheu um grupo chamado cristãos que viviam na cidade de Roma e os acusou de terem iniciado aquele incêndio. Os acusou porque os cristãos não participavam da vida pública de Roma, porque toda a vida pública de Roma, ela era eivada de idolatria, de culto aos deuses romanos. Por isso os cristãos se apartavam de qualquer manifestação pública, uma vez que sempre havia manifestação religiosa junto àquelas manifestações públicas. Então eles foram acusados de odiar o gênero humano, de odiar as pessoas e de terem iniciado um incêndio. Foram perseguidos e, segundo alguns autores, como Suetônio e Tácito, os cristãos foram crucificados e depois os seus corpos foram embebidos num líquido inflamável. Atearam fogo aos corpos dos cristãos e os corpos deles iluminaram a cidade de Roma toda.
alguns foram lançados às feras. Quando Pedro foi tomado para ser morto, considerou-se indigno de morrer na mesma posição de Jesus e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim ele entregou a sua vida a Deus. Por amor a Jesus, tendo pregado o Evangelho até o último instante da sua vida. E diante de tão grandiosos testemunhos, nós somos estimulados a também testemunhar a nossa fé. Não vivemos num país onde há perseguição aos cristãos, não, pelo menos perseguição escancarada. Por isso, dificilmente um de nós vai derramar o seu sangue por causa de Jesus. Mas todos nós podemos ser vítimas de zombaria, de chacota, de piadas por conta da nossa fé. Todos nós podemos ser vítimas de perseguições veladas por causa da nossa fé. E nós devemos testemunhá-la, mesmo que estas perseguições não cessem, uma vez que fomos precedidos de tão grandes testemunhas. Um deles, a quem Cristo prometeu que sobre o qual construiria a sua igreja. E veja só, no final de sua vida, Pedro foi sucedido por outro homem. Ele impôs as mãos sobre homens para que fossem seus sucessores. A história nos diz que o sucessor de Pedro, como bispo da cidade de Roma, foi um homem chamado Lino. E depois de Lino, um outro chamado Anacleto. E depois de Anacleto, um outro chamado Clemente. E assim sucessivamente. De modo que existe uma linha ininterrupta de sucessores do apóstolo Pedro até o atual sucessor de Pedro. Como se chama o atual sucessor de Pedro? Leão. Ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Porque o que Jesus disse para Pedro, ele diz a todos os seus sucessores: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre ti, Pedro, e sobre a tua confissão de fé, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Na Bíblia, dar a chave significa poder de fechar e abrir. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Quer dizer que Cristo entregou a Pedro o poder da disciplina. Ele legisla, ele governa a igreja. Cristo entregou a Pedro a tarefa de governar a igreja. A Pedro de maneira singular e também aos demais apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, enquanto o Papa, bispo de Roma, é sucessor do apóstolo Pedro. E tendo entregado a Pedro as chaves do reino dos céus, ele também entrega a todos os seus sucessores. E a promessa que ele fez a Pedro, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, continua de pé. Por isso esta igreja que Cristo fundou sobre Pedro, permanece de pé até hoje. Mesmo diante de tantas dificuldades pelas quais ela passou ao longo de toda a sua história. Nós sabemos que subiram ao trono de Pedro, muitas vezes, homens indignos, apresentados pela história. Homens foram eleitos para suceder a Pedro, muitos deles santos, outros indignos, que subiram para favorecer a si mesmo, a sua família e aos seus, subiram por interesse vão e pecaminoso, e não por conta do Evangelho. De maneira especial, durante o Renascimento, tivemos tantos papas maus, tantos papas imorais, especialmente no Renascimento. Ainda assim, Cristo Jesus permaneceu junto da sua igreja e fez com que a promessa ele nos fez não caísse por terra. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O poder do inferno não prevalecerá contra esta igreja. Mesmo que os homens tentem destruí-la,
tanto os de fora quanto os de dentro. Sim, porque os de dentro também podem destruí-la pelo seu mau testemunho. Os de dentro também podem destruí-la, se servindo dela não para anunciar o evangelho, mas para fazer a sua própria vontade. Ainda assim, Cristo Jesus permanece na barca de Pedro. No mar da história, a barca da igreja, ela pode balançar. E por vezes parece estar prestes a naufragar. Mas se Cristo está dentro dessa barca, ela não é encapelada pelas águas. Ela permanece. As ondas dão a impressão, às vezes, de que vão engolir a igreja. E de que ela pode vir a desaparecer. Isso aconteceu ao longo da história, no século XVI, por exemplo, com a Reforma Protestante. Mas a promessa do Senhor permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja fundada sobre Pedro. E nós sabemos quem é o sucessor de Pedro atual. Ele então recebeu esta missão de confirmar os irmãos. Se eu quero saber qual é a igreja de Cristo, aquela que ele fundou sobre Pedro, eu devo me perguntar: quem é aquele que governa a igreja em nome de Pedro atualmente? É só responder essa pergunta. Quem é aquele que sucedeu a São Pedro e que está à testa da igreja para confirmá-la na fé, juntamente com todos os outros bispos sucessores dos apóstolos? Respondendo essa pergunta, você já sabe em que igreja deve permanecer. E esta igreja tem notas. Ela é una, santa, católica e apostólica. Ela é santa por causa de Jesus, porque por causa de nós, pecadores, ela não poderia ser santa. Ela é santa por causa da sua cabeça, que é Jesus Cristo. Ela é santa por causa dos sacramentos que Cristo instituiu. Ela é santa por conta da doutrina que Ele nos deu. Ela é santa por conta da graça que Ele nos transmitiu, não por causa de nós, não por causa do padre, nem por causa de clérigo algum, mas por causa de Jesus. Ela é santa. Mas ela é pecadora nos membros, dos membros dos quais eu me incluo em primeiro lugar. Mas ainda assim, a promessa de Jesus não falha. Ele a fez a Pedro e Ele a protege. Que nesta missa, meus irmãos, nós saibamos em quem depositamos a fé e em que lugar nós estamos. Nós estamos na barca de Pedro, e na barca de Pedro está Jesus. Se Jesus estiver nessa barca, pode acontecer muita coisa. Como aconteceu com a barca de Pedro, quando surgiu uma tempestade inesperada, eles estavam prestes a afundar, então gritaram: Senhor, acorda, não vês que iremos morrer? E ele então levantou, acalmou o mar. O mar se tornou calmo, e o vento parou de soprar, e houve grande bonança. Grande bonança. E assim acontece com a igreja. Quando a gente vê determinadas situações dentro da igreja, fala: meu Deus do céu, que situação! E agora? Nesse momento Jesus se levanta e diz: cala-te ao mar, diz: cala-te ao vento. Então vem grande a bonança. Importante é que nós estejamos dentro dela. Não fuja desta igreja que tem Pedro como fundamento. Que a tua fé não seja uma fé emocionada, mas uma fé convicta. Não uma fé sentimentalista. Onde você vai, para onde gritam mais, para onde fazem você chorar mais. Porque é isso que se transformou a fé hoje, é pura emoção. Eu vou para onde me fazem chorar. Eu vou para onde me fazem com que eu sinta arrepio. Eu vou onde a banda é maravilhosa. Eu vou onde os holofotes fazem com que eu tenha uma experiência de entretenimento. A fé virou mercadoria. Não existe mais convicção. Existe só emoção. E onde apelam mais,
é para onde eu corro. Não, isto não é fé, isto é emocionalismo. E nós precisamos nos precaver contra esta tentação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.